Bem-vindos a mais um debate Conta Lá e que antecede as próximas eleições autárquicas de 2025. Aqui vamos debater ideias, propostas e lançar desafios para o futuro do poder local. E hoje falamos do concelho de Pedrógão Grande, um concelho inevitavelmente marcado pelos acontecimentos trágicos de 2017 e que ainda hoje marcam a população daquela região. É um pequeno concelho com cerca de 3 mil eleitores, distribuídos por 3 freguesias. A natureza marca profundamente o concelho devido às vastas áreas florestais e aos cursos hídricos. Prevalece, em termos económicos, a agricultura de subsistência, com dificuldades inerentes a esse facto e agravadas pelo envelhecimento da população. Convidamos os partidos com representação na Assembleia Municipal para estar aqui presentes neste debate. Agradeço desde já aos que aceitaram o convite. E passo a apresentar Maria Teresa Silva, do PS. É cabeça de lista à Assembleia Municipal, veio em substituição de Margarida Guedes, que sim é candidata, mas não pôde estar presente, e João Marques, do PSD. E vamos então falar de algumas questões que preocupam a população de Pedrógão Grande e eu começava por aquela que parece inevitável, que é o envelhecimento da população e tudo o que acarreta a falta de população, nomeadamente para tratar dos campos agrícolas. Campos agrícolas tratados são uma barreira aos incêndios e nós estamos sempre a bater nesta tecla dos incêndios que marcam profundamente Pedrógão Grande. Como é que se reverte esta questão da falta de população, do envelhecimento da população, captar mais população jovem ativa para o concelho? Sim, efetivamente é um envelhecimento, é uma característica não só de Pedrógão Grande. Nós sabemos que as sociedades atuais são todas elas com essa problemática, envelhecidas, Portugal também e Pedrógão, efetivamente também. Agora, de facto, não é só o envelhecimento, como diz também, é efetivamente a falta de população, não é? E a falta de população, como é que se pode combater, não é? Desde já, procurando atrair população. Como disse também, depois do incêndio de 2017, houve, por exemplo, migrantes que estávamos lá, ou melhor, estrangeiros, que saíram e não voltaram. Portanto, ficou a ser uma marca, não é? Alguns têm algum receio que volte a acontecer. Portanto, este é um estigma, de facto, que carregamos e que ainda não conseguimos, de facto, colmatar de todo. Depois, então, como é que, mesmo os nossos jovens, como é que, de facto, eles não ficam em Pedrógão Grande? A verdade é que não ficam. O que é que há para oferecer a esses jovens em Pedrógão Grande? O que é que Pedrógão Grande oferece a esses jovens? Claro, sim, oferece muito pouco para eles ficarem. Logo, veja uma coisa tão simples quanto não termos ensino secundário. Temos ensino secundário privado e profissional. A nossa escola não tem ensino secundário. Logo convidamos os nossos estudantes, ao fim do 9º ano, a saírem do concelho. Se eles saem do concelho, não é, começam de facto a ter outra socialização com outros fora do concelho e depois, logo aí, é difícil voltarem para o concelho. Depois, se não têm, mesmo quando saem, como é que podem regressar? O que é que há para que eles regressem, não é? De facto, não temos empregos. O que é que propõe, então? Não temos empregos para eles virem. Para reverter isso? Para reverter, portanto, não é só olhar para a população de Pedrógão Grande, eu terei que ir buscar população fora de Pedrógão Grande. Por exemplo, criando condições de habitação convidativas, por exemplo, para que os professores de Coimbra, os professores universitários do ensino superior, que temos muito trabalho à distância, possam residir em Pedrógão Grande, que está a 30 minutos de Coimbra. Mas para isso eu tenho que lhes oferecer o quê? Boa qualidade de vida. Para isso o que é que precisamos? Precisamos, de facto, de habitação. Os acessos mais ou menos estão feitos, por isso é que hoje temos a meia hora de caminho, mas precisamos de qualidade de vida com o quê? Com habitação, não é? Com saúde, não é? Que é outra problemática grande que temos no concelho, portanto, e criando então estas condições para atrair pessoas de fora do concelho, talvez que a gente consiga efetivamente colmatar este problema que é Pedrógão Grande hoje é um deserto. A falta mesmo, pior que o envelhecimento, é não termos efetivamente gente. Nós temos, por exemplo, o Café Central, que é uma coisa central na vila, por isso se chama assim, encerrou. E encerrou porquê? Não tem clientes. Então este é o grande problema. João Marques, Pedrógão Grande caminha para o abismo?
Não, Pedrógão Grande não caminha de todo para o abismo. Mas deixe-me, em primeiro lugar, deixar aqui um cumprimento a todos os pedroguenses que nos estão a ver e, naturalmente, a todos os senhores telespectadores. Um cumprimento especial à doutora Teresa e agradecer-lhe a presença dela aqui, porque se ela não se tivesse disponibilizado, pelos vistos, estava aqui sozinho hoje a debater comigo próprio. Portanto, muito obrigado, Teresa, por ter dito presente a este momento, que me parece importante para esclarecermos os nossos projetos, as ideias que temos para o desenvolvimento de Pedrógão. De facto, Pedrógão sofreu, como quase todo o interior do país, um processo de despovoamento na década de 40, 50, portanto, quando a cintura industrial de Lisboa se desenvolveu a sério, Lisboa e Setúbal, portanto, toda aquela região, e as pessoas à procura Migraram. de melhores condições de vida, que é mesmo assim, legitimamente, imigraram, portanto, foram essencialmente para Lisboa. Eu costumo dizer que Lisboa tem 4 ou 5 vezes mais pedroguenses do que Pedrógão, portanto, está a ver? Portanto, há mais 4 ou 5 vezes mais pedroguenses. Aliás, isso verifica-se no verão, no Natal, na Páscoa, porque os consumos de água disparam, a recolha de lixo tem que ser mais caros a fazê-lo, portanto, as pessoas ainda regressam e ainda reconhecem as suas raízes. Agora, como é que se pode inverter este processo? Claro, temos que ter imaginação. Pedrógão, ainda não há muito tempo, era o centro, digamos assim, por onde as pessoas se iam divertir, onde as pessoas iam à discoteca, iam aos bares, e infelizmente um dos executivos anteriores, não este agora, que tentou recuperar, mas um executivo liderado pelo Partido Socialista, acabou com toda essa vida que Pedrógão tinha, não renovando os licenciamentos às casas, portanto, de diversão, e a outros, portanto, que se queriam instalar, e de facto notou-se aqui uma grande regressão. Então a intenção do PS é dinamizar a diversão e o lazer em Pedrógão? E não só. Portanto, eu penso que Pedrógão tem que ter, portanto, este era um aspecto para combater a ideia que Pedrógão estava em queda e que Pedrógão não tem hipótese, não é? Pedrógão, aliás, o nosso slogan é dizer que Pedrógão tem futuro, e tem futuro se tivermos imaginação. Pedrógão, portanto, precisa de projetos inovadores, projetos diferenciadores, que o afirmem no contexto regional, no contexto nacional. Com certeza que tem ideia de alguns deles. Tenho, com certeza. Olha, tenho, por exemplo, a ideia de a que chamei em tempos o Pedrógão Vila Divertida, que no fundo era conciliar aspectos científicos ligados à produção de energia verde, energias renováveis, até porque estamos numa zona de floresta, de muita água, portanto com possibilidades de produção de energia eólica, de energia hídrica, de energia biomassa, de solar, e aliar, portanto, esta realidade, digamos, a uma atividade típica, característica de Pedrógão, que é muito própria de Pedrógão, que são as diversões, as pistas dos carrinhos de choque e as diversões são muito típicas de Pedrógão. Portanto, a ideia era produzir, de facto, um parque de lazer que criasse emprego e, paralelamente, criar um centro de ciência viva, se calhar podemos chamar assim, ou pelo menos um centro de científico, didático-científico, pedagógico-científico, à volta da energia renovável, que permitisse trazer a Pedrógão a todos os jovens que estudam eletricidade e que pudessem vir experienciar, experimentar, ver como é que se produz energia a partir do sol, a partir da água, a partir da biomassa florestal, portanto, a partir de todas as fontes renováveis. Isso está a cativar visitantes. Eu perguntava população para mas quando nós temos... certamente também postos de trabalho. Claro, quando nós temos visitantes, temos postos de trabalho, no comércio, na restauração, e o próprio projeto é ele próprio também gerador de postos de trabalho, portanto, fixador de população, fixador, portanto, de juventude. Mas temos mais, portanto, nós... Já há muito tempo, ainda no tempo que eu já passei também pela Câmara, aqui há uns anos atrás, e avançámos com o plano de ordenamento da Albufeira do Cabril, porque o turismo é de facto uma saída para concelhos do interior despovoados e para Pedrógão Grande é o com certeza com mais força. E o que está previsto no plano de ordenamento da Albufeira, parece-me que se conseguir dinamizar e construir, pode ser também um motor de desenvolvimento para o concelho,
fixador também de populações, porque é criador de postos de trabalho, porque contempla 2 resorts turísticos, contempla um hotel, aliás, o hotel já está prevista a sua construção, uma marina, portanto, a praia fluvial, um espaço de diversão náutica, portanto, tudo que são desportos e diversões. Todas essas pessoas que viram trabalhar para esse setor da economia, vão viver onde? Vão colocar os filhos em que escolas? Sim, mas nós temos vão escolas. se movimentar de que maneira? Nós temos escolas, elas estão vazias. Mas nós temos escolas porque não há alunos. Também tem professores? Nós não temos ensino secundário, contrariamente ao que diz a Teresa, porque não temos jovens. Temos ensino profissional secundário. E é uma instituição que não é propriamente privada. Portanto, o dono da escola profissional é a própria Câmara Municipal e a Associação dos Bombeiros Voluntários. Um com 51%, outro com 49%. Portanto, é uma empresa privada, mas de capitais públicos, podemos dizer. Portanto... Vamos equilibrar agora aqui um pouquinho. Agora, mas só terminando. E habitação temos, nós temos aldeias completamente desabitadas, com casas que, reabilitadas, portanto, Então, servem perfeitamente um para albergar essas pessoas. Inverso da maioria dos concelhos aqui limítrofes, que é, temos habitação e não temos ninguém para colocar nas habitações, é isso? Em Pedrógão Grande? Não temos ninguém, mas muitas das habitações estão de facto devolutas, e por isso, mas isso é uma das minhas ideias, é efetivamente essa, fazer o levantamento, mesmo o centro histórico de Pedrógão Grande. Pedrógão Grande tem um centro histórico com muitas casas, mas que estão devolutas e outras em ruínas. Por isso é urgente, não é? É urgente fazermos o levantamento destas casas e tentar sensibilizar para as pôr, de facto, no mercado. E alguém que pudesse vir a viver para Pedrógão, dificilmente teria trabalho em Pedrógão. Neste momento, sim. Mas poderia trabalhar... Como eu disse há bocadinho, por isso eu tenho, na minha perspectiva, para já, porque não, mesmo que eu tente programas, projetos, não é a curto prazo, não é? E por isso para já teria que angariar, não é, a população para residir e trabalhar fora de Pedrógão Grande, para combater este deserto de população, porque sem gente não há desenvolvimento. Não é? Sem gente, eu passei por Pedrógão Grande e Pedrógão Grande é um deserto. Nunca tivemos uma discoteca, mas sim, os bares foi pena tivemos encerrado uma discoteca, tivemos lá onde é agora a loja dos chineses, mas isso foi mesmo há muitos anos. Não é? Mas Pedrógão Grande hoje, de facto, é um deserto, tanto durante o dia quanto à noite. Projetos de desenvolvimento, eu partilho de algumas das ideias, não é? É uma das coisas que defendo, é que se nós estamos a enveredar pela água, pela albufeira, não é? Então temos, mas pensar em grande, não é? Fazer um centro de diversões, porque não? Se de facto nós somos o concelho com mais diversões, e porque não, então ligar isso e fazer um parque aquático, que pode ser um misto de parque aquático e um misto de diversões, que é os que a gente tem, os carrosséis e tudo isso, não é? Ligar, por exemplo, a Albufeira do Cabril à Senhora da Confiança com um teleférico, alguma coisa, pensar em grande, Pedrógão Grande. É isto que eu penso. Orçamento. É orçamento. Aí é aproveitar, não é, aquilo que há de fundos comunitários e nacionais, porque nos últimos anos foram zero aproveitados, não é? Essa é a verdade. Portanto, há que investir em grande. Há que não ter medo de arriscar. Não é? Há que, para além de eu ter que ter controle sobre as contas da Câmara, acho que sim, ok, tenho que ter conta, mas não tenho que ter medo, capacidade... Mas esse parque de diversões seria um investimento da Câmara, não privado? Pode ser misto. Não é? Uma vez que há uma associação de profissionais dos divertimentos. Então, por que não ir buscar, aliar um projeto com essa associação, não é? Até porque devia ser uma coisa importante da própria Câmara motivar relações deste tipo com as associações, nomeadamente com a Santa Casa da Misericórdia, porque muitas vezes a Santa Casa da Misericórdia ou outra associação pode-se candidatar a projetos que a Câmara não pode. E se tiver protocolos com isso, está a ver a dinâmica que isso pode criar. Coisa que nunca havia em Pedrógão Grande, esta ideia. As instituições e a Câmara não sempre de costas voltadas. As instituições à procura de uns dinheirinhos da Câmara e a Câmara ignorando-as. É um bocado isso. Nunca tivemos relações, mesmo assim, de parceria. E era uma ideia para quem que devemos de facto incrementar com isto, pensar Pedrógão no coletivo, não é? E não individualmente, porque o Executivo sozinho não consegue. É preciso ir à sociedade civil, não é? É preciso buscar investidores.
não é? Investidores aonde? Em Pedrógão Grande não sei se temos, mas é preciso ir à diáspora, não é? À diáspora ver quem é que de facto tem, eu gosto muito de usar o termo que é paixão por Pedrógão e encontrar em Pedrógão não alguma coisa que vai no sentido da minha missão. Não é? A minha missão por Pedrógão Grande leva-me de facto a trabalhar e a trabalhar furando, não é? Nós começamos por falar do envelhecimento da população e depois seguimos o caminho da mas mudança. Mas o envelhecimento ainda gostava de dizer outra exatamente, coisa. Eu ia pegar num outro aspecto do envelhecimento da população, que é da população envelhecida que reside nas aldeias, afastada do centro, com dificuldades de mobilidade, se deslocar para os serviços essenciais. Também, O que é que os partidos propõem para apoiar essas populações? Deixe-me só dizer uma coisa aqui do envelhecimento da população. Eu defendo há muitos anos, e já tenho dito na Assembleia Municipal, se não conseguimos adquirir jovens para Pedrógão Grande, então poderemos adquirir população sénior. Temos todas as condições para tornar Pedrógão uma vila sénior, porque é uma vida plana, que tem na retaguarda os serviços da misericórdia. Isso implica uma série de estruturas sociais, mas eu estou a falar numa vila sénior, ou seja, as próprias casinhas antigas dos centros da vila, desde que recuperadas, não é? Porque são casas de resto de chão e primeiro andar. Mas quem é que vai recuperar isso e com que tudo depende de projetos. Por isso é que eu disse antes que era muito importante a Câmara ligar-se à Santa Casa da Misericórdia, por exemplo, não é? E fazer isto. Hoje as comunidades, não é? Eu digo, residências sénior é uma coisa atual. Em Espanha temos aldeias que se tornaram aldeias sénior, comunidades sénior. Então esta é uma maneira que temos. Que esse é um caminho para Eu acho que este é um caminho, se funciona em Espanha, não é? Porque é que não funciona em Portugal? E porque é que não há de funcionar em Pedrógão Grande? Eu conheço pessoas que estão a comprar terrenos para fazerem cooperativas sénior. Não é? Grupos de amigos que fazem isto. Mas essas pessoas depois precisam de cuidados de saúde, por exemplo. Cuidado, por isso é que eu digo que tem que ter na retaguarda, não é? Por exemplo, a misericórdia, que obviamente teria que alargar os serviços, mas estão lá já. Portanto, só precisamos de os alargar. E nas comunidades, por exemplo, quando eu digo nas aldeias, uma forma também de levar gente para as aldeias seria esta. É claro que eu preciso lá fazer chegar a saúde, mas essa também é alguma coisa que eu acho que seria muito útil, levar a saúde às aldeias, que as pessoas não tenham que vir sem transportes. Então já vamos ver as propostas para a saúde, vamos falar sobre esta questão do envelhecimento da população, daquela que já está envelhecida neste momento e que precisa de apoio. Estruturas sociais de apoio e acompanhamento. Não, os apoios existem por parte da Santa Casa da Misericórdia, há apoio domiciliário, portanto tem os centros de dia nas freguesias, tem centro de dia na vila, tem unidade de cuidados continuados, tem a unidade de acamados, tem a unidade para autónomos, portanto há que reconhecer que a Santa Casa da Misericórdia... Para a dimensão de população que existe, está equilibrado. Está à escala. Agora, eu não ponho de lado a possibilidade de nós captarmos séniores, como disse a doutora Teresa, mas parece-me que o futuro de Pedrógão Grande não passa por aí. Portanto, sei que temos aqui uma divergência. Quem tem vindo... Do lado do PS quer séniores, do lado do PSD quer jovens. Eu quero população. Eu quero população. E se eu não consigo ir buscar jovens, não é? Então tenho que ir ver qual é o nicho que eu posso ter disponível para. E sei que muitos dos séniores que estão em Lisboa, se tiverem condições em Pedrógão Grande, eles vão para Pedrógão Grande. Mas isso é natural. Os pedroguenses estão em Lisboa, principalmente os de primeira e segunda geração, ainda têm casa em Pedrógão, vêm nas férias, vêm no Natal, portanto, vêm quando se reformam e é natural que venham para Pedrógão, embora, lamentavelmente, nem todos transferem para lá a sua residência, moram lá, portanto, usufruem dos serviços municipais, mas não transferindo a sua residência para lá, portanto, evidentemente que... Já agora, Teresa, tenho que me deixar acabar. Eu também deixo. Portanto, evidentemente que isso é condição base para que o próprio município tenha sustentabilidade económica, porque sabemos que o apoio às autarquias tem a ver com o número de residentes. Portanto, se não há residentes, não há apoio. Se não houver apoio, se não houver dinheiro, portanto, se não houver transferências do Orçamento Geral do Estado, vulgo FEF, o Fundo de Equilíbrio Financeiro, para as autarquias, obviamente que não há dinheiro para fazer as infraestruturas necessárias para fixar
para fixar pessoas e, essencialmente, para fixar empresas. Pedrógão Grande tem, neste momento, duas boas áreas de localização empresarial. Portanto, o que é fundamental neste momento é Está no centro do país, pormos ao terreno. Temos a A13, temos o IC8, temos uma localização excelente. Portanto, é pormos-nos, neste momento, ao caminho e tentar trazer aquilo que Pedrógão... O que é porem-se ao caminho? O que é que isso significa? É tentar trazer precisamente o que Pedrógão não tem, empresários. Portanto, que tem pouco empresários. Portanto, empresários que possam vir investir naquelas áreas de localização empresarial, criar empresas produtivas, portanto, criar emprego para fixar pessoas, para fixar que tipo de essencialmente os jovens. Seria a Pedrógão Grande? Empresas na área do ambiente, empresas na área da energia, empresas na área da floresta, mas também empresas na área das novas tecnologias, porque Pedrógão Grande tem massa cinzenta, portanto, tem jovens, têm estudado nas universidades em Coimbra, em Lisboa, mas que não voltam para cá. Voltam se tiverem emprego. Alguns, veja, neste momento, deixe-me aqui até contar uma coisa particular. O meu filho e mais uns amigos, o meu filho por acaso até está radicado no Conselho, porque ele é médico dentista e, portanto, trabalha por conta própria e trabalha lá, mas tem amigos que estão em Lisboa que estão a deslocar neste momento para Pedrógão, vão construir e até vão construir ao pé dele, não é? E que trabalham à distância. Portanto, o que é que nós temos que ter em Pedrógão? É apostar, obviamente, em boas redes de comunicação, na fibra óptica e não só, agora é a fibra óptica, amanhã não sabemos o que é que vai ser, não é? Que permita que qualquer jovem possa trabalhar à distância. Aliás, o trabalho à distância, não é? E não estamos só a falar em nómadas digitais, porque esses estão um tempo e vão embora. Estou a falar mesmo de gente que se queira radicar. Portanto, e há boas condições de vida e erradicar isso. Agora, isto tem que ser acompanhado, obviamente, com a criação de mais habitação. Não apenas nas aldeias, até porque nas aldeias há sempre o problema da infraestrutura de comunicação que não existe. Infelizmente, nós temos as aldeias que não conseguimos ter sinal de telemóvel, quanto mais internet, não é? Portanto, essa correção tem que ser feita rapidamente, não é? Mas pelo menos na vila, no núcleo histórico da vila, ainda há pouco tempo, há poucos anos, há 12 anos, eu estive na Câmara, já fui presidente daquela Câmara, portanto sei do que estou a falar. Fizemos um levantamento do número de casas que na zona histórica, no núcleo histórico, estavam desabitadas, eram umas dezenas largas, e a ideia era adquiri-las, recuperá-las, lançá-las precisamente no mercado, trazer para ali pequenas empresas de serviços, startups, porque não pequenas startups, portanto, trazer para ali jovens devidamente habilitados, o médico, o advogado, o engenheiro, qualquer pessoa, o arquiteto, que possa trabalhar à distância e que tenha ali as infraestruturas necessárias. Deixa-me só dizer, na altura em que se fez a recuperação das ruas da vila, ficaram 4 calhas técnicas metidas no subsolo, ainda no meu tempo, e não estão ocupadas, precisamente a prever, que isso viesse a acontecer. Precisamente a instalação destas infraestruturas de comunicação para permitir, obviamente, não é, a instalação também Vamos falar dessas empresas. Da questão das florestas. Deixe-me só dizer aqui neste sentido que às vezes eu penso, porque não conseguir que uma empresa ponha ali um call center? Também, porque não? Uma outra sugestão. É mais fácil do que vamos falar da questão das florestas, que é uma questão muito cara a Pedrógão, depois dos incêndios que destruíram uma vasta área florestal. Como é que tem decorrido a reflorestação, o ordenamento do território do ponto de vista da floresta? Está tudo a ser bem feito ou vamos enfrentar problemas no futuro? Maria Teresa Silva. A floresta é, de facto, um dos aspectos muito problemáticos em Pedrógão Grande. Em 2017 foi devastação total, não é? E, na altura, o então Primeiro-Ministro António Costa até prometeu um projeto piloto para a reflorestação de Pedrógão Grande. Esse projeto piloto nunca existiu e existiram, sim, algumas medidas do Governo para, de facto, nomeadamente as áreas de gestão da paisagem, não é? Mas é tudo feito longe dos proprietários florestais. É longe dos proprietários florestais. E por isso passaram estes anos todos, não é? Medidas de intervenção, de facto, não houve. Os proprietários florestais, com algum poder, até adquiriram mais terreno, não é? E plantaram o que bem entenderam. Eucaliptos? Maioritariamente, mas não só, não há gente só a plantar eucaliptos. Eu própria tirei os meus pinheiros, as mimosas e fiz um pomar.
hoje é classificado na aldeia dos Trovescais como o tampão ao fogo. Orgulho-me disso. Orgulho disso, fiz alguma coisa já em Pedrógão Grande por isso, mas de facto falta aproximar, criar uma relação de proximidade com os proprietários florestais. Eu fiz em 2017 um projeto de investigação apoiado pela FCT para estudar as representações sociais dos proprietários florestais, sócios da AP Flor, para saber qual era a sua responsabilização, não é? E de facto eu não consegui. Mesmo assim estávamos perto ainda de 2017. Mas a percepção destes proprietários florestais quanto ao risco não continua a ser perigo. Para eles, o incêndio, o fogo, continua a ser na lógica do perigo. Logo, não tenho muita envolvência com isso, não é? Muita responsabilização com este setor. Mas uma coisa me disseram... Pouca sensibilidade para a percepção de que hoje, dadas as alterações climáticas, dados os contextos em que estamos, não é mais um perigo, é mesmo um risco. A gente sabe que vai acontecer, não é? Porque a diferença entre perigo e risco é eu ter capacidade reflexiva. Então o que é que propõe o PS? O que é que efetivamente é preciso fazer? Como eles disseram neste projeto de investigação, eles disseram, nós somos todos unânimes por uma gestão integrada da floresta. Foi unânime isso. Significa, então, uma gestão integrada é ter uma entidade que de facto deixa, ou seja, houve, por exemplo, quem me dissesse, é necessário do pequeno fazer grande. Portanto, estão receptivos à agregação dos terrenos e a que tenham uma gestão coletiva. Mas, que era um bocadinho a tal ideia da gestão da paisagem, não é? Mas disseram uma coisa muito importante. Mas nós queremos ter uma palavra a dizer. Gestão integrada... Sim, mas eles disseram... O que é que propõe o PSD? A gestão integrada da floresta. Mas eles disseram, mas nós queremos ter uma palavra a dizer. Alguma vez foram chamados? Não. O projeto foi feito em Lisboa e depois vai ser apresentado em Pedrógão Grande. Por isso, a única AGIP que tínhamos, que era a da Ribeira de Mega, não é? Apresentaram, de facto, os proprietários um abaixo-assinado à Câmara a pedir que, de facto, por enquanto, não avançassem com a floresta. Dizendo o quê? E com razão. A floresta hoje não é a mesma que era em 2017. E então o que é que a gente pode tirar daqui? É que as coisas têm que ser feitas num curto espaço de tempo. Não é? Que é quando, de facto, aquilo estava... A floresta já cresceu desordenada, entretanto? Sim, mas de facto, por exemplo, quem tem eucaliptos, como disseram, ok, daqui por um ano eu posso cortar os eucaliptos, não é? Está desordenada, sim. Ou seja, mais do que desordenada, hoje... mais do que risco, até é mesmo um perigo, porque quando eu saio de minha casa, que é a última, e entro logo na floresta, se eu quiser passear por lá, eu não sei o que é que tenho por baixo dos meus pés, ou seja, tenho os restos do fogo, ficou tudo ali. João Marcos, brevemente, o que é que propõe o PSD para reordenar esta questão da floresta? Nas questões da floresta não é fácil ser breve, porque de facto é um problema muito complexo e eu diria que devia começar da mesma forma que nos municípios há planos diretores municipais para ordenar e regular a construção, sabermos o que é que podemos fazer no território, onde e quando. Também para a floresta devia haver, portanto, verdadeiros planos diretores florestais que permitam, em função da orografia, em função, portanto, da tipologia dos terrenos, não é, que determinassem a colocação das espécies florestais nos devidos locais. Portanto, isto para, de alguma forma, ordenar aquilo que é a florestação. Depois, nós temos, em Pedrógão, o que aconteceu foi que o anterior executivo da Câmara, não este, mas o anterior, do Partido Socialista, e com o Governo, portanto, também do Partido Socialista, mas então o PSD... avançaram com uma área integrada de gestão da paisagem, precisamente na zona do Conselho que não ardeu. E a zona do Conselho onde a propriedade ainda tem alguma dimensão. Significa que os proprietários nessa zona do Conselho têm eles próprios capacidade de gestão. Ora, as áreas integradas de gestão da paisagem têm, digamos assim, como filosofia a agregação, portanto, combater o minifúndio, combater a propriedade de proprietário, desculpa a redundância, de proprietário desconhecido, não é?
Identificar esses casos. Identificar tudo e agrupando 1.000, 2.000, 3.000 hectares. Para que possa ser uma gestão cuidada e preventiva. Para que possa ser rentável e que se possa construir aquilo que nós denominamos de mosaicos florestais. Permita ter diferentes espécies de produção, nada de diabolizar o eucalipto, que eu não diabolizo, aliás, até porque o eucalipto está na base de um cluster fundamental, industrial e fundamental do nosso país, que é a celulose, a indústria do papel. Nós produzimos o melhor papel do mundo. Essa indústria emprega milhares de pessoas. Não podemos acabar com essa riqueza. Tem que ser olhado de uma forma correto, tem que ser ordenada. Evidentemente, portanto, a floresta tem que ser olhada no seu uso múltiplo. Portanto, devidamente ordenada, a floresta tem que produzir rapidamente, tem que ter espécies de crescimento rápido, tem que ter folhosas espécies de crescimento lento, tem que ter zonas de contenção de fogo, tem que ter zonas de pastagem que permita ter, portanto, produzir carne, produzir queijo, produzir mel, produzir cogumelos, produzir, portanto, outras vertentes que a floresta pode ter, não é? E que permita uma coisa que para mim ou para nós é essencial, que crie rendimento ao proprietário, que crie rendimento ao produtor florestal. Se ele tem dimensão para ele próprio gerir o seu terreno e retirar esse rendimento de acordo com as normas pré-estabelecidas, ótimo. Se não há dimensão, há que agrupar e criar, portanto, estas áreas integradas com gestão autónoma, tipo empresa, porque não com gestão empresarial, por forma, portanto, a criar rendimento para os proprietários. Chegamos ao fim do nosso debate. Julgo termos conseguido. Eu também não abolizo o eucalipto. O que eu gostava era que não fosse tão monocultura. Está o eucalipto protegido pelo PST e pelo PS. Chegamos ao fim deste debate sobre o Concelho de Pedrógão Grande, com alguns pontos negativos encontrados e algumas propostas de solução para o futuro. Até breve.